Meus queridos, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens no livro de Salmos. Essas mensagens elas vão ter como base alguns salmos. Pretendo tratar alguns salmos diferentes, porque existem vários tipos de salmo. E o nome da série é Sabedoria, Lamento e Louvor. Sabedoria, Lamento e Louvor. Essa é a série de mensagens. Possivelmente serão 4 salmos que nós iremos expor para a igreja. E creio em Deus que nós aprenderemos muito do Senhor a partir da sua palavra. Tem uma canção do Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, não sei se vocês conhecem, o nome dela é Felicidade, ou A Felicidade, melhor dizendo. E uma estrofe dessa canção diz o seguinte: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Então, os poetas brilhantemente expressam uma realidade, ou uma visão de mundo, ou de vida, fazendo essa reflexão poética sobre a natureza transitória, a natureza passageira, a natureza efêmera da felicidade. E em contraste com essa natureza passageira, efêmera, transitória da felicidade, eles dizem que a tristeza permanece, a tristeza é persistente. Então, e ele deixa claro aqui, usando essa metáfora, do orvalho, de uma gota de orvalho que cai numa pétala de flor e depois rapidamente vai embora, assim como uma lágrima também é rápida, é passageira. Então, eles aqui dão essa ideia clara de que, de fato, a felicidade é algo possível de conquistar nesse mundo, nessa vida, mas ela é rápida, ela passa. Com toda certeza, o maior desejo de todas as pessoas é ter uma felicidade que não passe rápido. Com toda certeza, a busca pela felicidade é uma busca que acompanha toda a vida. Buscaremos em pessoas muitas vezes, buscaremos nas coisas, e às vezes até dizem por aí que é possível encontrá-la em nós mesmos. Já parou para pensar? Todas as nossas decisões, muitas vezes, elas visam esse objetivo. Ela busca a felicidade. E partindo do pressuposto que entendemos felicidade como aquilo que nos dá prazer. Logo, se felicidade é tudo aquilo que nos dá prazer, a gente vai evitar tudo aquilo que causa-nos a dor, causa-nos a aflição. Geralmente o mundo diz assim: o que importa é ser feliz. Certamente você já ouviu em algum momento da sua vida isso. E eu lhe pergunto: será que o que importa é ser feliz? Qualquer comportamento pode ser considerado legítimo, contanto que a pessoa seja feliz? É o nível de felicidade e prazer que determina se uma coisa é correta ou não? Cuidado ao responder estas perguntas, porque dependendo da sua resposta, você pode ter problemas sérios. Será que, por exemplo, um assassino de aluguel não encontra certo prazer e se sente feliz todas as vezes que mata alguém? Todas as vezes que cumpre o seu trabalho? Será que um político corrupto não se sente feliz todas as vezes que ele coloca a propina no seu bolso? O fato é que nem toda forma de viver, nem todo comportamento pode ser considerado correto. Mas a pergunta é: quem diz o que é certo e o que é errado? Claro que quando a gente pensa num assassino ou num político corrupto, há leis claras que dizem que eles devem ser punidos, embora no Brasil hoje em dia está tudo de cabeça para baixo. Mas há leis claras. Mas se eu fizer a seguinte pergunta para você: e o sexo antes do casamento? E que roupa eu devo vestir? E que critérios eu devo levar em consideração para escolher a minha profissão? Será que é o status que ela me dá? Será que é o dinheiro que eu vou ganhar com ela? E quando eu achar, pastor, que eu não amo mais o meu marido, e quando eu achar que eu não amo mais a minha esposa, o que é que eu devo fazer?
E sobre o casamento homossexual, que nós devemos pensar ou nos posicionar, creio que se nós perguntarmos às pessoas lá de fora, e talvez até algumas aqui dentro, não sei, acho que não, ela diga: o que importa é ser feliz. Faça o que o seu coração manda, faça aquilo que lhe faz feliz, não importa a roupa que você vai vestir, vista que lhe faz feliz, não importa se o sexo é antes, depois, faça porque é bom. Se você acha que não ama mais seu marido, se separe, seja feliz. O que importa é ser feliz. Nós vamos aprender essa noite, meus queridos, que o que de fato devemos fazer para encontrar a felicidade. O que é que nós devemos, ou qual é o segredo da felicidade? Não essa autopercepção da felicidade, não aquilo que eu encontro prazer, não aquilo que me faz ter prazer, porque a gente pode ter essa autopercepção, como também podemos ter uma percepção de que o outro é feliz. Mas, meus queridos, tem aqueles a quem Deus atribui felicidade. Resumindo, você pode se sentir feliz por algum momento, você pode achar que o outro é feliz por algum motivo, mas feliz mesmo é quem Deus diz quem é feliz. Feliz mesmo é quem Deus considera feliz. Não o que eu penso, não o que o mundo diz, não a minha percepção sobre o outro, mas o que Deus diz, ou quem Deus diz quem é feliz. E nada mais conveniente de introduzir essa série com uma música, né? Porque os salmos são canções. Vamos ler o salmo primeiro. É o salmo primeiro que eu quero ler com os amados. Salmo tão conhecido. Salmos primeiro. Salmos, de fato, são canções, tanto que na Bíblia hebraica, a palavra hebraico significa louvores. É o inário da igreja do Antigo Testamento, são os salmos, os 150 salmos. Diz assim o Salmos 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já foi falado, lido, cantado aqui essa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa agora aquietar a nossa alma, acalmar o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado pelo Teu Santo Espírito para falar a Tua verdade, e ela possa fazer morada no nosso coração e produzir frutos para a Tua glória. Assim nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto aquela música reflete essa ideia de felicidade efêmera, passageira, rápida, o Salmo 1 apresenta uma visão totalmente diferente. Chegou. Então, eu vou só localizar aqui. Vai passando. Vai passando. Pronto, eu acho que vai passando mais um pouco. Pode passar. Pronto, acho que é aí. Pode deixar aí. Então, enquanto aquela música ela fala dessa ideia da felicidade como algo passageiro, nós vamos apresentar para vocês que o Salmo 1 traz uma visão totalmente contrária. Ele traz uma visão de uma felicidade enraizada no favor de Deus, mas não só no favor de Deus, mas também na sua palavra. Os salmos, eles estão dentro da Bíblia, no gênero literário chamado de sabedoria, onde está aí também Jó, Provérbios, Eclesiastes. O Gerald Wilson,
sobre os Salmos, no seu comentário, ele vai dizer que o livro dos Salmos representa o resultado final de uma longa história de composição, transmissão, coleção e arranjo. Ele contém alguns primeiros e últimos textos do Antigo Testamento, e é, em certo sentido, um microcosmo de todo o Antigo Testamento. Então, o Saltério, o livro de Salmos, ele é uma coletânea, não de apenas um único escritor, e possivelmente ele foi finalizado pós-exílio, possivelmente pelo Esdras. Então, ele é um conjunto de vários textos que foram escritos ao longo de mais de 1000 anos. Davi escreveu a maioria dos salmos, mas nós temos salmos inclusive de Moisés, o Salmo 90, temos salmos de Salomão, temos salmos de Asaf, temos salmos dos filhos de Coré. Dos 150 salmos, 61 não tem a autoria definida. Cada salmo, diferente de vários livros da Bíblia, interessante, que nós não chamamos salmo de capítulos, tá? Então, isso é importante a gente aprender. Então diz assim, abra no capítulo de Salmos 21, não. Por quê? Porque cada salmo, né, Cícero? Cada salmo, porque uma vez a gente está conversando sobre isso, cada salmo ele é independente. Cada salmo ele tem uma identidade própria, ele tem um início, um meio e um fim. Mas há alguns salmos que se complementam um com o outro. Por exemplo, o Salmo 1 ele deve ser lido em conjunto com 2. Há uma complementaridade. Mas a grande parte dos salmos, eles são únicos. Não há uma sequência lógica, como nos livros, na maior parte dos livros da Bíblia, que foram divididos só em capítulos e versículos para facilitar o nosso entendimento. Mas o Salmo é diferente. Ele tem uma unidade poética, uma unidade litúrgica única, né? Então, nós não chamamos de capítulos, tá? Chamamos de salmos mesmo, Salmos 1, Salmos 2 e por aí vai. E os salmos comumente se dividem, e aí os teólogos, eruditos, dividiram os salmos em 5 livros, que está aí para vocês olharem. O salmo é dividido em 5 livros, e eles entenderam que esses livros diferentes têm um contexto diferente, mensagens, parecidas, né? E a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Então, qual seria então a mensagem principal do Saltério? Porque embora eles sejam independentes, eles têm, no fim das contas, uma mensagem única. A mensagem é a esperança e confiança do povo em desolação, porque lembrem, ele foi reunido lá no pós-exílio, aquele povo saiu do exílio, né? A esperança e confiança do povo em desolação se encontra no rei Messias, que a seu tempo governará toda a terra em louvor da sua glória. Então, nós podemos ver isso durante todo o salmo. Fala de rei, fala de terra, fala dessa expectativa, né? Da vinda do rei que reinará para sempre. Então, é sempre essa expectativa daqueles que fizeram os salmos, mesmo em salmos de lamento, em salmos precatórios, nós vamos ver essa expectativa. Calvino vai dizer o seguinte: eu me acostumei a chamar esse livro, acho que não de maneira inapropriada, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há nenhuma emoção que possamos experimentar que não esteja representada aqui como em um espelho. E de fato, se vocês olharem o livro de Salmos, você vai ver que ele é recheado de emoção. Os salmistas, eles colocam, eles rasgam os seus corações diante de Deus. Não é à toa que nós chamamos essa série de sabedoria, lamento e louvor. Mas nós temos outros tipos de salmos, como salmos de peregrinação, os salmos de ações de graça, os salmos de messiânicos, né? Os salmos imprecatórios. Mas nós vamos nos deter nessa série, especificamente os salmos de sabedoria, lamento e louvor. Não é possível afirmar quem escreveu o salmo primeiro, não é possível, nem o primeiro, nem o segundo. Nós não sabemos também quando foi escrito. Esse salmo ele pode estar incluído nos salmos de sabedoria, ou podemos chamar também de salmos de instrução. Ele é uma espécie de introdução ao livro de Salmos. Ele introduz o livro de Salmo. O John MacArthur vai dizer que a primeira parte desse salmo indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. Aí do versículo 1 ao 4. Já a segunda parte indica que, por consequência, essas que estão separadas eticamente, elas também estão separadas judicialmente. Elas têm uma sentença diferente. E aí, antes da gente entrar no salmo, eu queria rapidamente falar da diferença entre pecador, ímpio e escarnecedor. É bem interessante. Pecador é alguém que transgride a lei de Deus. Todos nós somos chamados de pecadores.
Nós, graças a Deus, pecadores perdoados em Cristo Jesus, mas ainda pecadores. Já o ímpio é alguém que vive claramente em oposição a Deus, vive claramente em oposição a tudo que Deus representa. É alguém que peca com prazer e não está nem aí para a lei de Deus. Esse não somos nós. E aí, evoluindo o negócio, tem um escarnecedor, que não apenas rejeita a verdade de Deus, que não apenas vive a seu próprio modo, que não apenas ama o pecado, mas ele também ataca e despreza aquele que busca viver de acordo com a palavra de Deus. Esse é o escarnecedor. É aquele que despreza, que escarnece, que zomba claramente da palavra de Deus. Ao olhar para o Salmo 1, nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que se por um lado ele mostra e revela quem é feliz diante de Deus, ele também revela de uma outra maneira quem é infeliz. Então, ele vai trazer para a gente uma diferença clara entre aqueles que são felizes, de acordo com Deus, e aqueles que não são felizes. O primeiro verso diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, uma palavra interessante, que aparece inclusive muitas vezes no Novo Testamento. Sermão do Monte. A ideia de bem-aventurado pode ser traduzido, se você pegar uma Bíblia com uma tradução, de mais que feliz. É uma tradução possível, mais que feliz. Por isso que o título do sermão é O Segredo da Felicidade. Mais que feliz. Mas essa palavra, ela também está ligada, ela tem uma conotação de alguém que tem Deus como seu companheiro, de alguém que tem Deus ao seu favor. É como um marinheiro que tem aquela sensação quando o vento lhe é favorável. Então, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que recebe o favor de Deus, é aquele que tem o shalom de Deus, é aquele que tem a paz de Deus. Ser feliz é ter Deus do nosso lado, é ter Deus como nosso amigo. Então, o primeiro verso, ele descreve o que esse homem feliz não faz, e por ele não fazer, ele é feliz. Então, primeiro, tem um sentido negativo, a ideia de que o que é que esse homem feliz não faz? Ele não ouve o conselho dos ímpios, ele não ouve o conselho dos pecadores, ele não ouve aqueles que não temem a Deus. Sabe onde teve o primeiro conselho do ímpio? No Éden. Foi lá onde pela primeira vez o homem deu ouvidos ao conselho do ímpio. Foi quando o homem, por causa de ouvir o conselho do ímpio, ele trouxe desgraça, ele trouxe perdição para a humanidade, porque o ímpio sempre vai distorcer, o ímpio sempre vai dizer: não é bem assim não foi isso que Deus disse não, você entendeu errado. O ímpio sempre vai transformar a graça em desgraça. Não se iluda com a felicidade que o mundo diz que é, porque o ímpio vai dizer: tem que separar mesmo, se não gosta mais, tem que separar mesmo. O ímpio vai dizer: ela fez o mal a você, faça o maior, se vingue, destrua, devolva em dobro o mal que ela lhe fez. O ímpio vai dizer: toda forma de amor é válida, não importa se é gente com um animal, se é o mesmo sexo, não importa, é o amor, toda forma de amor é válida. O ímpio vai dizer isso, os pecadores vão dizer isso, os escarnecedores também dirão isso, claro, os pecadores que não têm Cristo. Você quer ser feliz, meu irmão? Você quer ser feliz, minha irmã? Não ouça o conselho daqueles que não temem a Deus. Nosso problema é que muitas vezes nós damos ouvidos. Sabe o que é pior da nossa geração, nossos tempos? É que antigamente, para a gente ouvir o conselho de um ímpio, nós tínhamos que encontrá-lo pessoalmente. Hoje em dia, basta ter o celular, basta navegar pelas redes sociais, basta olhar no TikTok, nos Instagrams da vida, e nós estamos de forma geral muito suscetíveis. Não precisa andar muito para ouvir o conselho do ímpio, para se deter ao conselho do ímpio.
Meus queridos, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a resistir a todo o conselho que vai de encontro à sua vontade para as nossas vidas, porque a gente vai ouvir, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é colocar esse conselho em prática, porque é inevitável, nós estamos cercados por ímpios, por pecadores, por zombadores, não às vezes fisicamente, mas eu digo virtualmente também. Peçamos a Deus para que, por mais que nós escutemos, a gente não possa deixar que esse conselho crie raízes no nosso coração, e não passe para o segundo passo, que é não se detenha no caminho dos pecadores, é não imitar a conduta dos pecadores. Muito mais do que ouvir é caminhar, muito mais do que ouvir é ter relacionamento, é partilhar a minha vida com o pecador, com o ímpio, com o escarnecedor. Aqui há uma evolução do ouvir para o se deter. Há uma evolução. Primeiro eu tenho que ouvir, para depois eu me interessar, eu buscar, eu me deter. Nós, meus queridos, devemos escolher muito bem as nossas influências. Como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não podemos ser ingênuos, achar que não, pastor, eu não sou influenciado, ninguém me influencia. Essa é a mentira que o diabo quer que você acredite, porque às vezes somos sutilmente influenciados, sutilmente, e por ser sutilmente, muitas vezes, o diabo, que é astuto, nem sempre aparece como uma serpente, mas às vezes aparece como uma youtuber linda, como uma TikToker ali maravilhosa, um cara bonito, né? Fala coisas bonitas, e aí somos seduzidos, e aí nos pegamos muitas vezes fazendo aquilo que não agrada a Deus. Há pessoas que são boas para a gente jogar uma partida de Uno, jogar uma partida de xadrez, mas não são boas para a gente compartilhar a nossa vida, para a gente ter amizade, para a gente ter intimidade, para a gente ter comunhão. Não são boas. Devemos ter muito cuidado ao escolher as nossas amizades, para nós não nos determos no caminho dos pecadores, para que a gente não nos pegue fazendo aquilo que antes, inclusive, nós condenávamos, mas por causa da influência do meio, por causa da influência das amizades, no trabalho, enfim, na escola, nós nos pegamos fazendo, porque não só ouvimos, mas nós nos detemos no caminho, e mais ainda, e pior ainda, feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. E aqui é a pior espécie. E aí aquele que zomba, é aquele que escarnece, aquele que debocha, aquele que ridiculariza as coisas de Deus, é aquele que para ele o pecado é um entretenimento, ele peca com prazer. E infelizmente, meus queridos, basta olhar as redes sociais que nós vemos isso claramente, pessoas fazendo isso com prazer, escarnecendo ao Senhor. E o assentar aqui é mais intimidade ainda do que o caminhar, dá a ideia de uma relação mais íntima, uma relação mais contínua, que vai nos levar a fazer aquilo que o zombador está fazendo, vai nos fazer adotar um comportamento semelhante. O Matthew Henry vai dizer que os escarnecedores são aqueles que não apenas praticam o pecado, mas se divertem com ele, zombando daqueles que tentam viver de acordo com os princípios morais e espirituais. É aquele que peca e diz: deixa de ser besta, e ri da sua cara, porque você não está fazendo aquilo que ele está fazendo, não está valorizando aquilo que ele está valorizando. Esse é o zombador. Esse é o zombador. Esses 3 versos, ele de modo progressivo nos mostra exatamente o processo degenerativo daqueles que andam segundo o curso deste mundo, segundo os valores deste mundo. Vem pelo ouvir, tudo começa pelo ouvir, como foi no Éden. E aí a coisa vai fazendo sentido, nós vamos nos enturmando, nos aproximando, e não precisa ser fisicamente, como eu falei, hoje com as redes sociais. Nós temos essa possibilidade de mesmo longe sermos influenciados, de mesmo longe queremos imitarmos. E aqueles que dão ouvidos aos conselhos dos ímpios, em pouco tempo, irão parar no caminho dos pecadores, e em pouco tempo irão se assentar na roda dos escarnecedores. Meus queridos, precisamos de fato escolher
quem nós devemos ser influenciados, por quem nós devemos ser influenciados, escolher as nossas amizades, escolher com quem nós devemos andar. Claro, nós não somos inimigos de ninguém, mas devemos ser criteriosos para escolher os nossos amigos, escolher que nós partilhamos a nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque o ser humano é influenciável, isso é inevitável, do mais jovem a mais tempo aqui, ao mais jovem a menos tempo, todos nós somos influenciados com o mundo das mídias sociais. Crianças, jovens, cuidado com o conteúdo que você consome, cuidado com quem você está seguindo, cuidado com seus youtubers prediletos, os seus digitais influencers prediletos. Será que eles estão influenciando você digitalmente para fazer aquilo que Deus concorda? Será? Ou estão influenciando você para fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus? E nós também, como adultos, corremos esse risco. Cuidado no ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas no ambiente de trabalho nos influenciam a fazer o que elas fazem, a roubar o tempo do patrão, a não fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Cuidado, cuidado. Crianças, adolescentes, ouçam o conselho dos seus pais. Ouçam o conselho dos seus pais. Se deixe ser influenciado pelos seus pais. Se deixem ser influenciados pelos seus pais, porque certamente eles não querem o mal de vocês, porque certamente eles querem guiar vocês segundo a vontade e a palavra de Deus. Agora, que vimos o que não traz felicidade, que é compactuar com os valores do mundo, que é se deter, se envolver, ouvir o conselho dos ímpios, dos escarnecedores, dos pecadores. O salmista agora nos ensina a encontrá-la, e ele vai dizer que nós devemos encontrá-la na lei do Senhor. Ele vai passar do aspecto negativo agora para o aspecto positivo. Ele diz no verso 2: pelo contrário, aquele que é feliz, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer, meus queridos, aquele que é feliz, está na lei do Senhor. O salmista explica que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios. Ele não está envolvido no estilo dos ímpios, nem dos pecadores, nem dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque ele encontra prazer na lei do Senhor. Ele é guiado pela lei do Senhor. E aqui essa palavra lei não é a melhor tradução. Alguns dizem, pelo menos a maioria dos eruditos dizem, que a melhor tradução seria ensino. Mas isso não muda. O ensino é a lei. Na prática não há mudança se traduzirmos por ensino do Senhor. E a lei de Deus e o ensino do Senhor não se refere apenas a esse mandamento específico, a esse salmo específico, mas toda a Escritura. A lei do Senhor é quem deve determinar como eu devo buscar prazer na minha vida, como eu devo então encontrar satisfação para minha alma, como eu devo buscar a felicidade. Meditar na lei do Senhor não é ler a Bíblia o dia todo, mas é ler todo dia, é ler a Bíblia diariamente. Meditar não é ler de forma apressada e esvaziar a mente, mas é estar sempre com a palavra em nossa mente, sempre vendo um mundo com as letras da palavra de Deus. Meditação traz uma ideia de nos aproximarmos intencionalmente da palavra de Deus, nos aproximarmos de uma maneira desejosa de ser impactado por ela. A palavra meditação no hebraico aqui é interessante, que dá uma ideia de pronunciar palavras num tom baixo. E o mais interessante ainda é que essa palavra, ela está ligada a alguns sons da natureza, como o som de um leão, por exemplo, quando está com a sua presa, fazendo aquele barulho, mais ali sussurrado, não aquele bramido, não aquele brado, mas aquele barulho mais sussurrado. Então, meditar dá essa ideia de nós balbuciarmos a palavra num som mais baixo para a nossa própria mente durante todo o dia. Eu diria dar uma ideia do ruminar, talvez seja uma ilustração melhor, como os bois, ruminam ali, passam muito tempo ruminando, mastigando a comida. É essa a ideia, é de que ao ler a palavra de Deus pela manhã, de preferência, ela possa durante o dia ficar na minha mente, ficar na minha memória, e eu possa estar trazendo sempre à lembrança aquilo que eu li,
Meus queridos, Jerônimo, pai da igreja do século V, um grande teólogo, ele vai dizer: quando lemos a Bíblia, voltamos ao jardim do Éden. É o próprio Deus que caminha conosco. É isso. Quando lemos a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Ao invés de sermos acompanhados de más companhias, a melhor companhia que podemos ter é da palavra, é do próprio Deus falando aos nossos corações. Leia a Bíblia devagar, meus queridos, não leia a Bíblia nas carreiras, para cumprir tabela. Leia a Bíblia devagar. Aqui vai algumas dicas práticas. E quando você ler a Bíblia, pergunte ao texto: o que é que esse texto está falando sobre Deus, sua natureza, o seu caráter, quem Ele é? O que é que esse texto fala sobre mim, sobre a humanidade? Fala sobre a condição da humanidade, fala sobre qual o problema da humanidade. E não deixe de buscar no texto o que ele fala sobre Cristo, porque a Bíblia inteira é sobre Cristo, e a Bíblia inteira está lá, Cristo revelado. Que ensinos esse texto pode trazer para a minha vida prática? O que é que eu devo fazer então, após ler esse texto? É o ensino, meu querido, são os ensinos do Senhor que devem nos guiar. Se aquilo que traz prazer para a sua vida não agrada a Deus, você deve rejeitá-lo imediatamente. Meus queridos, os mandamentos do Senhor devem ser vistos por nós como fonte de prazer, e não como fonte de estraga prazer. Muitas vezes parece que é, porque veja só, se Deus diz: não adulterarás, é porque se você adulterar, isso vai ter sérios problemas para a sua vida. Se a palavra de Deus diz: o sexo só pode ser desfrutado no casamento, é porque se você infringir essa lei, você poderá ter sérios problemas para a sua vida. Se você obedecer à lei do Senhor, você será mais do que feliz. Não é desobedecendo que você encontrará felicidade, é obedecendo. Muitas vezes nós somos enganados, ouvindo por aí a voz da serpente. Não é porque se não obedecermos, traremos uma série de problemas para a nossa vida. Nós, se não obedecermos a palavra de Deus, traremos sérios problemas para a nossa vida. E a felicidade verdadeira é exatamente se submeter à vontade de Deus, se submeter à palavra de Deus, é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz, é seguir a Cristo, é não fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada a Deus. Pode parecer que o crente deve ser um estranho neste mundo, mas não é. O crente não precisa viver isolado do mundo. Afinal de contas, o próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, em João 17,15, diz: não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Nós não devemos ser estranhos no mundo. Nós devemos ser sal neste mundo. Nós devemos ser luz neste mundo. Meus queridos, como consequência de se afastar, de não seguir o conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar na roda dos escarnecedores, como consequência de meditar na lei do Senhor, e aqui é uma sequência: o bem-aventurado, o mais que feliz, vai dar frutos. Olha o que diz o verso 3: ele, quem? O bem-aventurado, o mais que feliz, aquele que tem Deus ao seu favor, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Interessante é que o salmista diz que ele foi plantado. É como árvore plantada, ela foi colocada lá por alguém, porque estes somos nós, colocados lá por Deus, plantados lá pelo próprio Deus. O justo foi plantado e não se plantou sozinho. Essa é uma figura muito apropriada, meus queridos, e é frequentemente usada nas Escrituras, para falar das bênçãos de Deus sobre aqueles que Ele chamou para ser o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas, ela está sempre viçosa, ela está sempre florescendo, ela está sempre produzindo frutos, ela está belíssima, nada lhe falta. Com a árvore, o salmista está querendo aqui demonstrar que o justo,
O bem-aventurado, o mais que feliz, ele é nutrido diariamente pela palavra, pela graça de Deus. Calvino vai dizer que o fruto produzido é o testemunho visível da obra invisível da palavra e do Espírito em nossos corações. O mais que feliz, o bem-aventurado, ele deve gerar frutos. E apesar das tempestades da vida, que certamente acontecerão na sua vida, por ele estar plantado junto às águas, por ele estar sendo nutrido pela palavra de Deus, ele não será destruído. Ela não tombará. E veja que ele diz que tudo que ele lhe fizer irá bem. A gente pensa logo nos negócios. A gente pensa logo em negócio, né, Rutinho? Então, rapaz, mas Deus, o negócio não está indo tão bem assim não. Dezembro não foi tão bem como eu pensei, né, Rutinho? Não é sobre isso, meus queridos. Não é sobre a ideia de que tudo que a gente colocar, todo negócio que a gente colocar, vai vender picolé lá para os esquimó para ver se dá certo. Não é sobre isso. A ideia aqui dá uma ideia mais de prosperidade espiritual. Dá uma ideia aqui de prosperidade de frutos. Não é essa questão terrena. Não. É uma questão espiritual. Até porque, você sabe, a maior quantidade de salmos na Bíblia sobre o que é? Lamento. De coisas que não deram bem. De coisas que o salmista esperou e deu errado. Então, se no primeiro salmo Deus estivesse prometendo isso, de que tudo que nós façamos, né, vai dar certo, estaria contradizendo todo o resto dos salmos, porque há muita lamentação. Não é isso, meus queridos, não é isso. A ideia é de que nós devemos ser prósperos na produção de frutos para a glória de Deus. E frutos aqui, lembre aí do fruto do Espírito Santo, como ilustração. Lembre de Gálatas 5. Lembre do fruto da paz, longanimidade, amor, bondade. Vai dizendo aí, Cis. Bondade, amor, longanimidade, paz, fidelidade. Então, vá pensando nisso e não na questão financeira. E eu pergunto, que fruto sua vida está produzindo, meu querido? Você está plantado realmente como uma árvore ao lado do rio? Você está plantado, está sendo nutrido diariamente pela palavra? Porque você foi chamado para ser luz e sal neste mundo. Você foi chamado para frutificar neste mundo para a glória de Deus, para que os homens vejam que você tem Deus, que você segue a Deus. Está plantado em uma comunidade de fé sólida é essencial para crescer em Cristo. Veja, claro, a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus que me alimenta. Mas se eu estiver plantado numa comunidade de fé que não é sólida, se eu estiver bebendo de uma água podre, eu vou também ter resultados ruins para a minha vida, eu vou ter dor de barriga. Então, estar plantado numa comunidade de fé sólida é essencial para crescer em Cristo. Dê graças a Deus por vocês estarem na igreja presbiteriana. Tenham misericórdia daqueles que estão aí no mundo. Tragam eles para cá também, para serem plantados numa comunidade de fé sólida. Porque assim como a árvore precisa de raízes profundas, o crente precisa estar num ambiente que seja nutrido espiritualmente com uma boa comida, com um bom alimento, com um alimento sólido da palavra de Deus, e não com esses falsos profetas que estão por aí, conforme falamos pela manhã. Assim como a árvore depende das águas, os crentes devem estar constantemente nutridos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos nutrir. E aí eu pergunto, quem é esta árvore? Quem esta árvore representa? Eu falei para vocês no início que Jesus está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Quem é esta árvore? Jesus, lá em João capítulo 15, 5, vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa árvore é Cristo. Nós somos enxertados nele, como ramos. Logo nós devemos dar fruto, porque senão ele vai arrancar e vai jogar fora. Saber que essa árvore é Cristo, estamos plantados nele. Mesmo em períodos difíceis, nós podemos permanecer espiritualmente vibrantes e viçosos,
porque a força vem dele. Isso nos capacita a perseverar em meio a desafios, em meio às angústias, confiando no poder sustentador de Cristo, porque Ele é a árvore. Não sou eu a árvore, eu sou um ramo enxertado na árvore. A minha confiança está na árvore, que é o próprio Cristo. Agora, por fim, o salmista vai trazer um contraste sobre o destino judicial, a sentença para os ímpios. Embora aqui ele não fale de forma clara a sentença para os justos, ele vai se deter a sentença para os ímpios. Ele diz no verso 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O salmista vai deixar claro para nós que os ímpios, eles agem, e aí leia-se escarnecedores, pecadores que não foram regenerados, eles agem de forma completamente contrária, completamente oposta ao dos justos, ao dos bem-aventurados, ao dos mais que felizes. Enquanto o justo está plantado como uma árvore plantada no solo onde há água, a corrente de águas vivas, aí o salmista vai dizer: o ímpio é como uma palha, é como uma palha que o vento leva. Essa é uma figura comum nas Escrituras, a figura da palha, e ela passa uma ideia daquilo que é frágil, daquilo que é inútil, daquilo que não tem valor, porque a palha é morta. A palha, ela não possui raízes, a palha é levada pelo vento. Os ímpios se julgam felizes por fazer aquilo que dá na sua teia, por fazer aquilo que satisfaz seu coração, por satisfazer os seus desejos. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Eles são palha. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. No verso 5: os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não prevalecerão, eles não serão aprovados no grande dia do julgamento. Embora eles estejam até infiltrados no nosso meio, mas eles não permanecerão para sempre no nosso meio. Lembrem da parábola do joio e do trigo. Eles um dia serão separados. No dia do retorno do Cristo, essa separação final acontecerá. O próprio João Batista vai dizer que o nosso Cristo, ele vai recolher o trigo no celeiro e vai queimar toda palha, porque os ímpios são palhas, serão queimados, serão julgados, serão separados dos santos, serão separados dos bem-aventurados. Os perversos não prevalecerão. A ideia de prevalecer é pular um obstáculo. Eles não chegarão à vitória, eles não passarão de fase. Do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis e destinados à perdição. Estes são os ímpios, palha. E aqui mais uma vez um contraste entre os que encontraram a felicidade em Deus e os ímpios que buscam essa felicidade nas coisas da terra. Eles são palha, são levados pelo vento e no fim serão destruídos. É claro que não está explícito, mas está implícito que os justos terão um destino diferente, óbvio. No fim, o salmista diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer aqui significa uma relação de intimidade, uma intimidade profunda, a ponto de significar aqueles que Deus amou com amor eterno e escolheu estes para serem seus, para serem seu povo. Somente com vocês, meus queridos, Deus quis se relacionar espiritualmente, pactualmente. Somente com você ou para você Ele se revelou. Somente você Ele escolheu. Enquanto o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, enquanto o Senhor se envolve de maneira pessoal com os justos, enquanto Ele tem um relacionamento especial com os justos, com os seus servos, Ele diz que o caminho dos ímpios perecerá. Mais uma vez Ele traz à tona o destino dos ímpios, mais uma vez Ele enfatiza essa verdade, de que os ímpios
não prevalecerão no dia do juízo. Os ímpios serão condenados, terão sua justa paga. Ministério de Música, pode subir, por favor. Meus queridos, o segredo da felicidade é não seguir o conselho dos ímpios, é não imitar as suas práticas, é não achar que aquilo que os faz felizes também nos fará felizes, porque aparentemente eles estão felizes. O segredo da felicidade é não seguir os seus conselhos e muito menos as suas práticas. O segredo da felicidade é, pelo contrário, se alimentar diariamente da palavra de Deus. Assim como o meu corpo, o seu corpo precisa do alimento, precisa da água, nós precisamos ser alimentados pela palavra, a nossa alma precisa ser alimentada. O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos, parecem fortes, parecem felizes, mas do ponto de vista de Deus, eles são desprezíveis, eles são frágeis, eles estão destinados ao julgamento, eles estão destinados à perdição. Diferente do justo, que está amparado por Deus, diferente do justo, que ainda que tem que enfrentar tempestades, dificuldades nesta vida, aflições da alma, o justo sabe que ele não está sozinho, porque tem Deus ao seu favor, ainda que as circunstâncias não estejam, ele pode estar tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, ele pode estar sossegado, porque todas as coisas cooperam para o bem dele, porque o justo está sustentado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Eu lhe pergunto, você está andando mais no conselho dos ímpios do que meditando na palavra? Você tem consumido o seu tempo muito mais nas redes sociais, alimentando o seu pecado, porque normalmente a gente procura pessoas que vão de alguma forma validar o nosso pecado? Ou você está se deixando se confrontar pela palavra de Deus? Você está mais parecido com o bem-aventurado desse salmo, ou está mais parecido com o ímpio, com o impiedoso, com a palha deste salmo? Você é árvore ou é palha? Você está mais parecido com essa árvore frondosa, essa árvore que não pode ser levada para lá e para cá, essa árvore que está sendo alimentada pelo rio de águas vivas, ou como palha seca que está sendo levada pelo vento? Você está produzindo frutos para Deus ou para si mesmo? Está preocupado somente com o seu umbigo, somente com a sua satisfação, somente em realizar os seus próprios sonhos? E Deus e o próximo, como ele está aí na sua agenda? Como nós, como igreja, podemos viver como árvores plantadas junto a ribeiro de águas? Como igreja, como corpo, como essa igreja pode gerar frutos para esta cidade, para este bairro? Olhando para esse salmo, meus queridos, eu fiquei me perguntando, onde é que Jesus está mais por aí? Quem é que personifica mais o homem bem-aventurado? O justo, descrito aqui nesse Salmos 1. Vou perguntar melhor. Quem nunca se desviou do conselho de Deus? Quem venceu todas as tentações do maligno e não caiu em nenhuma lábia dele? Quem é a árvore da vida? Jesus Cristo. É Ele, é sobre Ele. Ele que se fez gente para, diferente de Adão que ouviu o conselho da serpente, ele não ouviu o conselho da serpente. E lembrem que ele foi testado lá no deserto, e claro, toda parte da sua vida, mas sobretudo é muito simbólico o deserto. Porque se a árvore, o jardim, e Adão foi testado no jardim, Cristo foi testado no deserto. E ele não ouviu o conselho dos ímpios. Ele não ouviu, nem se deteu no caminho dos pecadores, nem se sentou na mesa dos escarnecedores, por mais que ele tenha sido acusado disso. Mas ele veio, ele foi o justo de Deus, o
perfeito de Deus. Nós falhamos às vezes, nós de fato às vezes escorregamos, nos pegamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer, mas Cristo não, Ele foi o perfeito, e nele nós temos a garantia, meus queridos, de que um dia, diferente daquilo que Tom Jobim, Vinícius de Moraes falou, a tristeza sim terá fim. Em Cristo nós podemos ficar tranquilos, pois um dia a felicidade será eterna, ela não será transitória, como o Tom Jobim falou e Vinícius, ela não será passageira, como vimos na música, não. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 21:4, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tristeza sim terá fim, tristeza sim terá fim, e será o início de uma felicidade plena e para sempre ao lado do nosso Salvador. Somente os que têm Cristo desfrutarão desta promessa. Tristeza sim terá fim, e felicidade não será como a gota do orvalho, não, será eterna em nossos corações, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Essa é a promessa para aqueles que entendem quem são pecadores, ímpios e às vezes até escarnecedores, e que precisam de um Salvador para lhe salvar de quem você é, que precisa de um Salvador para lhe salvar do dia do julgamento. Porque se você for palha, não tem boquinha para você não. Você não vai escapar do julgamento de Deus. Você será queimado, você será castigado pela eternidade. Você quem escolhe. Você quer ser árvore ou você quer ser palha? O dia da conversão é hoje. Admita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a promessa é que um dia você será feliz para sempre. Ainda não, ainda teremos aflições, ainda teremos angústias, mas aguardamos um dia em que se cumprirá essa palavra, de que não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos dizer essa canção possa ser a nossa oração, o nosso desejo de guardar a sua palavra em nossos corações para não pecar contra Ele. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra se não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, em tua me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor Deus, nos ajuda a meditarmos na Tua Palavra, Senhor, a colocarmos a Tua Palavra no nosso coração diariamente, para que ela possa fazer sentido para a nossa vida e possamos ser guiados por ela, para que não possamos buscar nas coisas deste mundo a felicidade, a satisfação, que não sejamos guiados, ó Pai, por esta cultura secular, que todo tempo, a todo instante quer tirar do Senhor os seus valores, mas que possamos ser guiados pela Tua Palavra, que não possamos dar ouvido, ó Pai, aos Teus inimigos, mas que possamos
possamos dar ouvido somente ao Teu Santo Espírito, que fala conosco através de Tua palavra. Nos ajuda a produzir frutos para a Tua glória, Senhor, porque estamos plantados como a árvore junto a um ribeiro de águas vivas. Estamos enxertados em Cristo, que é a árvore da vida. Logo nós devemos dar bons frutos para a Tua glória. Nos perdoa a nossa insensatez, perdoa as vezes que achamos que poderíamos encontrar felicidade neste mundo longe de Ti, ó Pai, e nos ajuda a seguir firme nesse propósito de meditarmos a Tua palavra diariamente e sermos guiados por ela para a Tua glória. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Cantemos mais uma vez.